Olá, olá! Sejam bem-vindas. Tudo bem, mulher plena? Espero que você esteja em paz. Hoje essa live é para a live de esquenta, né? Eu tô fazendo um curso que chama Universidade das Solteiras e entre o dia 25 e 29 eu vou oferecer um curso totalmente gratuito que vai chamar Noiva do Cordeiro. Então essas lives aqui são uma live de esquenta para esse curso gratuito. E hoje eu decidi compartilhar com vocês como tudo começou. Por que que eu decidi fazer esse curso, né? Eu já vinha fazendo outros trabalhos aqui na internet, no Instagram, e algumas pessoas me perguntaram, né? Mas por que fazer um curso especificamente para noivas, né? E por que fazer esse curso gratuito, enfim. E eu quero deixar uma coisa clara. Eu hoje trabalho único exclusivamente na internet, né? Eu fechei o consultório, fechei a empresa e agora eu só trabalho aqui na internet. Então, o meu trabalho é um trabalho de educação totalmente gratuito, que eventualmente eu vou oferecer um curso ou uma mentoria que sejam pagos, né? Porque psicólogo come, veste, paga contas, enfim. E aí eu decidi fazer esse curso por uma coisa que eu venho experimentando desde o dia que eu casei. Algumas amigas que são solteiras ainda, elas não me perguntam como é o meu casamento, como que eu tô, como que tá Leônidas, não, elas me perguntam o que eu fiz para casar. E aí eu queria compartilhar com essas pessoas e com tantas outras pessoas que esperam por um casamento, que esperam pelo cumprimento da promessa e que por vezes não sabem o que fazer, né? Como fazer, como esperar. Então, o meu objetivo com essa live de hoje é te contar como tudo começou, tá? Para quem não me conhece, eu sou Elisama Nascimento, sou formada em psicologia desde 2007 e o meu objetivo hoje não é ter um rótulo profissional, mas é trabalhar com mulheres, sendo canal de cura, de transformação, sabe, de renovo para essas mulheres. Então, se você precisa desse momento de transformação na sua vida, se a vida que você está vivendo não te satisfaz, se esse momento da espera tem sido muito doloroso, sabe? Eu digo isso porque eu sei exatamente que dor é essa, de chegar em casa e não ter ninguém para te receber, de não poder compartilhar nem as contas com alguém e ficar com medo de não ter como pagar o aluguel. É, esse tipo de dor que uma solteira sabe exatamente o que é. E aí, muitas das vezes, essa solteira já tem mais de 30 e ainda não aconteceu. Então vem a dor da solidão, vem o medo, vem a angústia, uma série de doenças emocionais e transtornos que essa mulher vai desenvolvendo ao longo do caminho, simplesmente porque as coisas parecem que não funcionam para ela. Então, o meu objetivo com esse curso é te dar esse suporte para você aprender a esperar. Porque toda promessa passa pelo tempo da espera. E se você se precipitar pela carência, né, pelo medo de ficar sozinha, pode ser que você faça uma escolha péssima. Então, o curso vai te ajudar, inclusive, nesse momento das escolhas, da construção desse ideal de casamento, de marido, o que você quer para você. Eu acredito muito na quarta dimensão da Bíblia. Eu acredito que nós vivemos nesse plano aqui a terceira dimensão, mas existe um plano espiritual que a gente não consegue enxergar, que é a quarta dimensão. E como que eu aprendi isso? Eu comecei a estudar física quântica, ainda quando eu estava na Sara Nossa Terra. O bispo Robson Rodovalho, ele é físico quântico, né? E ele começou a falar da física quântica traduzindo para a linguagem bíblica. E aí eu conheci várias outras pessoas ao longo do caminho, né? A Kátia Damasceno, que fala também sobre a quarta dimensão da Bíblia, e ela ensina o hebraico. E tem um pastor que faleceu tem pouco tempo, que chama
Ele é chinês ou é coreano, não sei. Yang Po-cho, acho que é isso, é assim que se pronuncia, não sei. Mas ele fala muito sobre a quarta dimensão da Bíblia e como que a gente deve orar, como que a gente deve pedir, porque a gente não recebe, porque a gente pede mal, como está escrito na Bíblia. E aí eu acredito nessa cosmovisão cristã que diz que a Bíblia é a palavra da verdade. Eu acredito também que uma mulher não nasceu para ser só, para viver solitária. Eu não acredito que uma mulher tem que aceitar qualquer cara que chegue perto dela só para ela não estar sozinha, só para ela não se sentir, tipo assim, ninguém junto das amigas que talvez já tenham um namorado. Eu não acredito numa mulher que case com um cara que não foi escolhido por Deus, de Deus para ela. Então eu acredito que Deus escolhe sim o nosso parceiro, se a gente permitir que ele escolha. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me separei lá em 2010, eu vivi um relacionamento muito ruim e eu achava que era a oitava maravilha do mundo. Mas eu fiz aquela criatura se encaixar dentro do perfil que eu queria, que eu idealizava para um marido. Isso ia dar certo? Obviamente que não. Mas, na minha maturidade, eu achava que aquele homem era David Young Cho. Isso, Marcela, é esse mesmo. Ele é maravilhoso. E aí eu fiquei tentando lembrar como é que era a tradução do nome para português. E, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me tornar subserviente para não perder um homem que não queria estar comigo, que não me amava e que deixava muito claro isso. Mas como eu sempre fazia tudo o que ele queria só para não ficar só para não perder aquele homem que para mim foi colocado numa redoma como um Deus, porque ele passou a ser o meu Deus. Pensa que loucura isso? Então, eu acredito que Deus, ele prepara a nossa vida desde quando ele sonhou com a gente. Eu acredito muito nisso. E no dia que eu me separei, eu falei claramente para Deus na sala da minha casa. Eu falei: Senhor, eu tô te conhecendo agora, mas se o Senhor é Deus na minha vida, faz esse homem mudar agora, porque eu creio que o Senhor tem poder para mudar ele. E quando ele sair daquele quarto, eu não vou reconhecer. Mas, se ele não for o marido que o Senhor preparou para mim, faz ele embora da minha casa hoje, porque a casa era minha. E aí, quando foi à noite, ele foi embora. O testemunho é longo, em outro momento eu vou contar para vocês. Mas o que eu quero te contar hoje é como que Deus se revelou para mim e que ele já tinha sonhado até com o meu casamento. No dia seguinte dessa história, a minha tia Cineide, que mora lá em Recife, ela me, me ligou e falou assim: minha filha, eu tô desde ontem querendo falar com você, porque Deus mandou uma irmã da igreja vir aqui para orar pela sua vida. E quando terminou a oração, ela disse que era para você deixar o varão embora, que Deus estava mandando você deixar o varão embora, porque ele já tinha preparado o seu marido, já estava pronto. Faltava você ficar pronta para receber esse marido. Estou resumindo. Então, se Deus falou para mim que o meu marido já estava pronto, significava que Deus já tinha o marido para mim. Ele já tinha escolhido o marido para mim. Eu não precisava ficar procurando, porque o marido já estava pronto. E, de alguma sorte, Deus ia colocar esse marido no meu caminho, né? E a minha mãe, as minhas tias, as primas, enfim. Desse momento em diante, eu decidi por esperar. Eu fiz um acordo com Deus, que eu não ia namorar com ninguém que não fosse o marido que Deus tinha preparado para mim. E aí a minha mãe, as primas e as tias ficavam falando assim: você acha que esse cara vai bater na sua porta?
você tem que sair, você tem que se divertir, você tem que procurar, né? E eu falei assim, eu não vou procurar, porque eu não preciso nem saber quem ele é. Se Deus falar, é esse, marca o dia que eu vou lá e caso. Eu não preciso saber quem ele é. E aí a minha prima Caísa falava assim, Zama, para de falar isso. Não fica falando esse tipo de coisa, porque pode ser que Deus te pegue na curva, como você gosta de dizer. E aí é tão engraçado, porque eu sempre falo isso. Cuidado que Deus vai te pegar na curva e vai te dar uma prova. Mas eu tinha tanta convicção, eu tinha tanta fé naquilo, que eu não estava nem um pouco preocupada se isso ia acontecer ou não, porque o que Deus tinha separado para mim, o que Ele tinha preparado para mim, era perfeito. E eu nunca ia conseguir sonhar ou idealizar com algo tão perfeito quanto Ele tinha preparado para mim. Então o tempo passou, eu fui participar de um programa que chamava Shell Iniciativa Empreendedora, e nesse programa existia um fotógrafo, o Eduardo Zavarizi, que queria fazer um processo de coach, mas estava sem grana na época. Eu falei, não tem problema, a gente vai fazer um escambo. Você vai fazer as fotos do meu casamento e... Oi, irmã Fátima, querida, seja bem-vinda. Estou contando aqui o testemunho de como começou o curso Universidade da Solteira. E aí eu falei para ele que ele me dava as fotos de casamento e eu fazia o coaching que ele queria. E ele falou assim, você é louca, você não tem nem namorado? Aí eu falei assim, não tenho, mas eu tenho uma promessa e um dia Deus vai cumprir essa promessa e eu vou casar. Aí ele falou assim, nossa, eu preciso aprender o que é fé. E aí o tempo passou, isso foi em 2015. No final de 2016 eu conheci Leônidas. E quando eu conheci Leônidas, eu não tinha pretensão nenhuma de namorar com ele. Porque, primeiro que eu estava olhando para um outro rapaz que estava escrito na testa dele, pedra de tropeço. Mas eu, na carne, né, querendo resolver a minha situação como Sara, comecei a olhar para ele e falar, nossa, ele é bonito, ele é interessante, ele tem um quê, assim, entendeu? E Deus falando o tempo todo, não é ele, não é ele, não é ele, presta atenção, não é ele. E aí eu conheci o Leônidas, que já tinha uma história de vida, e eu achava que ele tinha que restaurar o casamento dele, porque ele tinha uma filha, e eu comecei, tipo assim, a não dar a menor atenção para ele. Só que Deus, desde o primeiro dia, me deu uma visão que ele já tinha me dado em 2010, de uma família. E aí, a Leônidas uma vez me levou para jantar, assim, como amigos. Eu tinha oferecido um brinde num evento e ele ganhou uma sessão de coach. E eu achando que eu ia ganhar um cliente, né, para pagar o aluguel daquele mês, porque a crise estava muito grande, né, lá em Macaé. E eu prestava serviço para empresas de petróleo, então o negócio estava bem difícil. E aí eu brinco com ele, né, que eu não ganhei um cliente para pagar o meu aluguel no mês, mas eu ganhei um marido que paga o meu aluguel para o resto da vida. Brincadeiras à parte. Leônidas um dia me convidou para jantar. Eu tinha passado por uma situação muito ruim. E aí ele falou assim: ah, vamos sair para jantar, para bater um papo e tal. Eu falei: vamos. Ele me levou para esse bendito desse jantar e no final nós fomos passear na cidade. Tinha um emissário submarino. E quando a gente chegou lá, era noite, as pessoas estavam pescando, né, com aquela isca colorida e tal, brilhosa, sei lá, luminosa. Aí um pescador veio e, tipo assim, se encostou em mim, Leônidas foi e me abraçou. E eu nunca tinha me sentido protegida em toda a minha vida, nem pelos meus pais, assim. Eu nunca tinha me sentido assim. E naquele exato momento, parece que o mundo parou e de todo lugar do mundo que eu podia estar, eu só queria estar dentro daquele abraço. Eu não queria estar mais em lugar nenhum. E aí eu comecei a orar, sabe? Assim, em frações de segundos eu fiz milhares de orações. E eu falei, Deus, eu não quero errar, eu não quero pecar, eu não quero escolher errado, eu não quero quebrar a minha aliança contigo. Então não deixa eu pecar. Mas eu nunca senti isso que eu tô sentindo. Sabe, coisa de cinema, assim, como luzes coloridas e tal, música de fundo. E aí Leônidas falou assim, eu vou te beijar. E eu tava no misto de sentimentos de entre não quero e quero, enfim.
e Deus me deu a mesma visão que ele me deu em 2010 de uma família. E ele falou assim para mim: Elisama, essa foi a família que eu preparei para você. Nem você vai ser capaz de destruir essa família. Então você pensa no coração obstinado de Elisama, né? Para Deus falar isso para ela. E aí, Leônidas me beijou. E, assim, foi sobrenatural o que aconteceu ali. Eu não tenho como descrever em palavras para você. Mas o que eu sei é que algo dentro de mim mudou. A minha expectativa mudou, sabe? É como se tudo tivesse feito sentido. Toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda solidão, desculpa, todo desejo de morte. Um dia eu vou te contar isso, que eu me programei para morrer porque eu não suportava mais. Então parece assim que em um segundo Deus alinhou tudo, botou tudo no seu devido lugar. Eu creio que Deus complica, depois ele descomplica, depois ele explica porque complicou. Pode parecer muito complicado tudo isso que eu falei para você, mas é exatamente assim que Deus faz. Ele traçou o plano perfeito. Eu é que não estava alinhada com a perfeição de Deus. Então, quando ele disse lá em 2010 que o marido estava pronto, faltava eu ficar pronta para receber esse marido, era o sinal de que existia um errado que não estava certo comigo. Deus precisou me levar ao fim de mim mesma para me tornar a mulher que ele queria que eu fosse. A esposa, a serva, a filha, a mãe drasta, tá? Eu precisei chegar ao final de mim mesma. E aí quase um ano depois do casamento, quando as amigas me perguntavam isso, como que eu fiz para casar, o que eu fiz, né, para que ele me pedisse em casamento, porque uma já namorava há anos e o cara não pedia ela em casamento, sabe? Não respeitava, né, o desejo dela de casar, enfim. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei: Deus, tem que ter uma forma clara, sabe? Uma forma precisa, objetiva, para que as pessoas que são solteiras hoje e aquelas que vivem, sabe, sem ter um casamento formal, sabe? Como diz a palavra de Deus, que a gente precisa se casar pelas leis dos homens e receber a bênção de Deus. Precisa ter uma forma para essas pessoas entenderem, sabe, que não é uma mágica, não é assim que acontece. Elas precisam se preparar, elas precisam se organizar, elas precisam entender que o íntimo delas precisa estar curado. Porque, não sei você, mas eu fui muito ferida na minha vida emocional, na minha vida sentimental, nos relacionamentos. Eu fui muito ferida. Então, como que eu poderia casar com Leônidas e colocar nele toda essa carga de dor, de frustração, de fracasso, de impotência, de me sentir inferiorizada, de sentimentos de menos-valia? Como que eu poderia colocar nele essa carga de que eu tô casando com você para você me fazer feliz? Como diz lá a música do Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo. Gente, isso é de um egoísmo tamanho que a gente não tem nem como mensurar. O outro não tem a menor responsabilidade de nos fazer felizes. Quem tem essa obrigação, essa responsabilidade, somos nós, não o outro. Consegue compreender isso, alcançar isso? A gente precisa respeitar que o outro tem a individualidade dele também. Então, eu sempre pensei que quando eu tivesse o bendito do marido da promessa, que eu queria estar pronta também. Eu queria estar inteira, eu queria ser plena. Por isso, mulher plena, né? Eu tive uma empresa que chamava Pleno Desenvolvimento Humano, e aí quando eu fechei essa empresa, foquei no Ministério da Mulher Plena, porque o meu objetivo de vida é ser canal de cura, de transformação, de libertação para essas mulheres que me acompanham. E aí eu sei que existem vários homens que me acompanham, eu me sinto profundamente honrada por esses homens que me acompanham,
porque de alguma forma o que o Senhor tem colocado no meu coração tem tocado o coração desses homens também. Então, muita gratidão por isso, né? E aí, naquele momento, né, do casamento, do cumprimento da promessa, sabe, de entender, sabe, as fichas começarem a cair, assim, uau, agora faz todo sentido, por que que eu tive que passar por isso, por isso, por isso, sabe? Deus começou a tirar o véu dos meus olhos e começou a me mostrar o que Ele queria para mim, o que Ele tinha para mim. E além, né, quem era esse marido que Ele deu para mim. E eu fico pensando assim, se eu fosse aquela mulher, ele nunca teria se casado comigo, porque eu era o oposto daquilo que ele estava procurando, daquilo que ele esperava para ele de uma esposa. Então, assim, o meu vocabulário, o meu comportamento, as minhas ações e, sobretudo, as minhas reações. Eu era extremamente reativa. E aí, naqueles 7 anos de espera, o Senhor foi me tratando, foi me mudando, foi me moldando, me curando, quebrou o meu vaso e fez um vaso totalmente novo. Foi fácil? Não foi, não. Foi difícil pra caramba. Mas o Senhor sabia exatamente como fazer e por que que ele estava fazendo daquela forma. Deus é inquestionável. Então não questione o seu processo de espera. Aproveita cada segundo, cada momento que o Senhor te der enquanto solteira. Aproveita. Não enxergue esse tempo como um tempo de dor, como um tempo de solidão, como um tempo de fracasso. Não enxerga dessa forma. Amor, enxerga como uma dádiva. Se eu tivesse tido a maturidade, sabe, se alguém tivesse dito isso que eu estou dizendo para você lá atrás, eu não teria feito tanta bobagem, eu não teria murmurado tanto, eu não teria me escondido de uma depressão, eu teria aceito o processo, porque assim, como eu sempre fui boazona, autossuficiente, eu não aceitava que eu estava deprimida, que eu estava sofrendo, porque eu coloquei um homem no lugar de Deus. Compreende? Flávio, querido, seja bem-vindo. Então, assim, eu coloquei uma pessoa no lugar da única pessoa que eu não poderia nunca colocar, que é no lugar de Deus. Mas eu fiz isso. E abrir mão daquele casamento, daquele relacionamento, porque nunca chegou a ser um casamento, foi muito difícil, porque como que a gente abre mão de um Deus? Então, esse tempo da espera, esse tempo que Deus usou para me transformar, para me cuidar, para me modelar conforme a vontade dele, foi o tempo suficiente para eu entender que o caminho que eu estava tomando não era o caminho que Deus tinha preparado para mim, não era o sonho de Deus para mim. E aí, o tempo passou, conheci Leônidas, 1 ano depois que a gente estava namorando, casamos, ele me pediu em casamento de uma forma super romântica, estava eu passando roupa, verdade, estava eu passando roupa e Leônidas entra no quarto e aí falou assim, quero falar uma coisa para você. E eu com ferro na mão, eu falei, fala. Aí ele, quer casar comigo? Aí eu dei uma gargalhada, né? Eu falei assim, sério, Leônidas? Aí ele falou assim, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Não queria brincar com uma coisa tão séria dessa. E aí, eu que tava rindo, porque eu achei que fosse uma piada dele, né? Porque ele é muito engraçado, assim, muito divertido. Eu vi que era sério, eu falei, desculpa, Leone, desculpa, com ferro na mão. Eu falei, desculpa, calma, vamos, recapitula aí. Aí ele falou assim, não, eu tô falando sério, vamos casar? Eu falei, vamos. E aí chega no grupo de oração, né, das mães que oram, e aí contei, tava a Fatinha, a esposa do pastor Reginaldo, nesse dia, e aí eu falei assim, gente, mas aí ele vai ter que me pedir em casamento de novo, porque eu não vou aceitar esse pedido de casamento que ele fez para mim, eu passando roupa, nada romântico, como é que eu vou contar isso para os meus netos? E aí Fatinha, cheia de sabedoria, falou assim, Elis, você já passou dos 30, você já não é mais uma menina. Não cabem mais certas ilusões de uma adolescente. Então você aceita o pedido, porque ele já fez o pedido. E ali eu entendi que ela não estava me diminuindo ou diminuindo
a importância daquele pedido, sabe? Pelo contrário, ela estava me dizendo, ele é um homem, ele decidiu, e aquilo foi o mais prático para ele, foi a forma que ele achou que era melhor de fazer. E aí, interessante, porque a Malu, né, minha filha de coração, que é a filha do Leônidas e que eu adotei, ela falou, pai, você vai ter que fazer um pedido novo para Elis, né, porque ela não merece esse tipo de pedido. E aí virou uma brincadeira na minha família, porque eu estava com ferro de passar na mão, Leônidas se sentia intimidado, enfim, não tinha o que dizer, me pediu logo em casamento. Mas o que ele queria mesmo era que eu botasse o almoço. A piada da minha família é essa, mas não, ele realmente me pediu em casamento. Então, desse dia, do pedido de casamento, até o dia do casamento do religioso, foram milagres em cima de milagres. Eu tenho que fazer um dia. Sandra, querida, sinta-se abraçada. Dá um beijo em todo mundo aí por mim, viu? Saudade de vocês. E aí, eu tenho que fazer uma live só para contar dos milagres desse bendito desse casamento. Mas eu quero chegar nesse dia, né, junho de 2019, quando uma amiga me perguntou o que eu tinha feito para a Leônidas me pedir em casamento, porque ela já estava namorando há maior tempão e o cara nunca pedia ela em casamento. E eu falei para ela que não tinha uma mágica, mas eu orei, as irmãs do grupo de oração oraram, né? E o que eu queria era estar correta diante de Deus naquilo que eu acreditava para mim, que eu tinha feito um acordo com Deus, que eu não queria namorar com ninguém que não fosse o meu marido, né? Enfim, e aconteceram várias coisas aí nesse processo, enfim. Quem fizer o curso Universidade da Solteira vai saber desse testemunho completo. Mas surgiu no meu coração, queimou no meu coração o desejo de encontrar uma forma para que a gente seguisse, né, um passo a passo de transformação ali diante da presença de Deus. Então, eu escrevi no caderno, tá aqui o bendito do caderno, porque eu tô fazendo ele, né, na internet, enfim, botando lá na plataforma, gravando os vídeos das aulas, enfim. E então tá aqui escrito. E assim, num momento, eu fui lá escrever o curso todo e ficou esse tempo todo, desde 2019, no papel. E eu não tirei isso do papel. E qual era o meu maior desejo? Contar isso para as mulheres solteiras. Se algum homem quiser fazer, algum homem solteiro, vai ser uma grande honra para mim. É claro que o meu foco de estudo, o meu objetivo principal são as mulheres, mas como muitos homens me seguem, se quiserem fazer o curso, vai ser uma grande honra. Ontem, uma amiga das Queridas do Pai, a Marcela, ela falou assim, olha, eu tô vendo o momento que as suas lives vão começar e os casais vão se formar e vai ter casamento nas lives. Ha! Eu vou querer ser madrinha, tá? Só digo isso pra você. Quero ser madrinha. Gente, o meu maior desejo, sabe, era oferecer isso que eu passei, esse processo de cura, de transformação, de renovação na presença de Deus. Eu queria compartilhar isso com as mulheres e com os homens solteiros, para que eles tivessem o entendimento de que eles não estão sozinhos nesse processo. Às vezes eu vejo nas igrejas que existe um grupo de jovem, existe um grupo de casais, existe um grupo infantil, existe um monte de grupos, mas nunca existe um grupo de solteiros na igreja. Um grupo que alicerça aquelas pessoas para elas se reconhecerem, para elas entenderem quem elas são diante do processo da solteirice. O que Deus espera dessa pessoa enquanto solteira, né? Por que ela está passando por esse processo todo até conhecer alguém? Então, qual era o problema que eu queria resolver, né? O problema interno foi o incômodo que eu senti de não conseguir falar para aquela minha amiga como que ela deveria se comportar, o que ela deveria transformar dentro dela. Então aquilo gerou
um grande desejo no meu coração, sabe? Aquela conversa com ela, que foi rápida, né? Mas reverberou em mim o desejo de ensinar para o outro o que eu aprendi com Deus, sabe? O tempo todo que eu passei, que foi de profunda dor, sofrimento, angústia, medo, sabe? Solidão. Como foi que Deus me deu estratégia para driblar esses sentimentos que eu estava tendo internamente. E aí, o problema externo era que essas mulheres e esses homens, né, solteiros, eles continuavam agindo por impulso, por carência, por medo de ficarem sozinhos, e por conta disso eles aceitavam um relacionamento que estava explícito, que não era para eles. E aí eu comecei a escrever um livro que chama Eu e o Meu Dedo Podre, por conta de uma amiga que fez vários casamentos. E nesse último casamento, ela falou claramente para mim: eu sei que ele não é o cara que Deus preparou para mim, mas eu não sei ficar só. Então, eu prefiro tentar e ver se Deus faz ele ser o cara. O que você acha que aconteceu? Ela se separou, obviamente, porque ela já sabia que ela estava fazendo tudo certinho para dar errado, não tinha como dar certo, né? Então, o meu momento mágico, o meu momento de insight, foi esse momento que eu sentei e eu falei assim: eu vou criar um curso, eu sei falar muito bem, eu sei ensinar muito bem, né? Isso faz parte da minha profissão, fui professora durante muitos anos, sou psicóloga, sou coach, enfim. Eu vou criar estratégias, eu vou criar ferramentas, canal de aprendizagem para que essas pessoas consigam, de uma vez por todas, entender como elas devem agir, como elas devem se comportar, o que elas precisam fazer, como é feito os momentos de oração, de jejum, de entrega, de renúncia. Enfim, eu comecei a pensar em diversas coisas e aí eu tracei um plano, tá? E esse plano ficou guardado dentro desse caderno durante 2 anos, porque a vida segue e eu, desobedientemente, foquei em coisas que eu não era para focar. Porque se Deus já tinha feito um chamado para mim, se Deus já tinha feito uma promessa para mim, era para eu cumprir com aquilo. Mas eu estava preocupada com coisas terrenas. E lá na palavra diz: não se preocupa com as coisas do dia a dia, porque eu vou suprir as suas necessidades. Eu alimento os pássaros, eu faço as flores se vestirem de forma tão gloriosa que nem Salomão, né, teve condições de se vestir tão belamente. Mas eu, desobediente, continuei seguindo por um caminho que não era o caminho do Senhor. Então quero te pedir perdão por isso, porque provavelmente, talvez, eu tenha... não quero dizer que eu fui a culpada por as coisas não acontecerem na sua vida, porque eu não tenho esse poder. Mas assim, me perdoe por eu não ter feito antes o que eu já deveria ter feito. Então agora, nesse ano, eu formei um grupo, né, com 3 irmãs queridas, somos em 4, chama Queridas do Pai. E antes das minhas cirurgias, eu comecei a fazer esse trabalho com as solteiras. E elas começaram a falar: você precisa voltar a falar com as solteiras, você precisa voltar, foi super bacana e tal. E um dia eu sentei e fiz todo o material. Todo o material. Começou a vir, sabe, uma epifania assim na minha cabeça. E eu comecei a relembrar aqueles sentimentos lá de 2019, enfim. E eu comecei a orar e falar: Deus, faz isso acontecer de uma forma sobrenatural. E o Senhor, literalmente, começou a abrir as portas e as coisas começaram a funcionar, começaram a fluir, como eu não via fluindo há muitos anos. Muitos anos. E aí, o plano que eu tracei foram 14 capítulos. Em cada capítulo vai ter um tema específico, com várias aulas, e a pessoa vai buscando o desenvolvimento, o aprimoramento, enfim. O resultado que eu espero disso
que você se liberte de você mesma. Parece louco isso que eu tô falando, né? Mas às vezes a gente está tão aprisionada nas nossas crenças, nas nossas próprias leis, no nosso ego, na nossa vaidade, na nossa arrogância, que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando. A gente não consegue enxergar o caminho que Deus já preparou para cada uma de nós. Então, se eu pudesse pedir a Deus, é claro que eu quero que você case, quero muito. Já disse aqui que eu quero ser madrinha, né? Mas, se hoje eu pudesse pedir para Deus, para Ele me dar como resultado desse trabalho, é a transformação da sua vida, para que você seja a mulher, a serva, a esposa, a mãe, a filha, a nora, que Ele sonha que você seja. Depois que você seja profissional, tá? Não que eu não tô fazendo apologia para que a mulher fique dentro de casa. Se você quiser ficar, tudo bem. Se você quiser trabalhar, tá tudo bem também. Você pode ser aquilo que você quiser ser, se estiver alinhado com o sonho de Deus para você, com o plano de Deus para você, ok? Então, sem apologias, mas que você consiga transformar o seu eu, consiga enxergar a si mesma através dos olhos do Senhor. Que Ele faça na sua vida a transformação que Ele fez na minha vida, se revelando para mim, sabe, paulatinamente, assim, como doses homeopáticas. A cada momento era como se eu estivesse numa escola e estivesse aprendendo as lições, tá? E aí eu aprendi uma lição, pulei uma série. Não aprendi, repeti a série. Então, o meu maior desejo é que, como resultado, você seja profundamente transformada e que Deus te transforme na mulher que Ele sonha que você seja, ok? Qual é a transformação que eu espero, sabe, gerar com isso tudo? Mulheres realizadas, mulheres saudáveis emocionalmente, mulheres plenas diante de si, diante de Deus, diante do seu marido, da sua família, que você possa reverberar nos seus filhos, na geração que vai nascer através do seu útero, uma clareza mental, uma inteligência emocional, sabe, uma saúde mental tão grande que você tenha todos os itens listados em Provérbios 31, que você consiga ser aquela mulher virtuosa que muito excede o valor de finas joias, que o seu marido te elogie como o marido da mulher de Provérbios 31 elogia ela. Existem muitas mulheres boas por aí, mas você a todas é superior. Que os seus filhos te elogiem como você é uma mãe maravilhosa. Que você tenha saúde física, saúde espiritual, saúde emocional para você e que você possa reverberar isso em todos que estejam ao seu redor, ok? Queridas, hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês, era o meu testemunho, era o meu desejo e contar para vocês como começou essa história do curso Universidade das Solteiras. Se você tiver alguma coisa que você queira conversar ou compartilhar, dúvidas, manda um direct para mim. Se você ainda não está na lista VIP do Universidade das Solteiras, o link está lá na bio, vem, porque eu tenho compartilhado muitas coisas lá no grupo. Vou oferecer alguns mimos, algumas surpresas, então preciso que você esteja lá, tá bom? Porque é lá que eu vou te dar todas as informações e os lembretes de quando eu estiver aqui ao vivo também, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus e até mais.